Ô Marcos, muito bom que o senhor tenha nos atendido, porque aqui há muito que a gente quer saber essa vacina, melhor que fosse, né? O teste aí que passa a ser vendido a partir de agora nas farmácias. As farmácias já estão sendo supridas do teste ou ainda não chegaram? Os testes começaram a chegar essa semana. Praticamente na segunda-feira chegaram carregamentos aí no estado de São Paulo. Sim. Só que ainda não a quantidade necessária para poder realmente suprirem aí as farmácias todas, porque os testes, na verdade, no primeiro momento, a obrigatoriedade das empresas distribuidoras, das empresas de vendas, é vender primeiro para o serviço público e o excedente para farmácias. É isso que diz a resolução. Então, mesmo tendo chego em algumas quantidades boas de cargas, ainda não conseguiram suprir as farmácias, não. Ainda temos muitas sem ter recebido ainda os testes. E mesmo as que receberam em quantidade suficiente como estoque, não? Não. Também não. Tem recebido quantidades pequenas. Então, essas cargas que chegaram, muitas delas já estavam comprometidas com pedidos anteriores. Então, ainda não conseguiu, de fato, abastecer o mercado como nós esperávamos, né? Não tem ainda quantidade grande, não. Ainda há dificuldade para encontrar nas farmácias. O senhor tem informação se aqui no interior já chegaram, ainda que em pequena quantidade? Há farmácias? Algumas cidades do interior já receberam, mas, de fato, me parece que as mais próximas da região metropolitana já conseguiram receber. Mais no interior, eu tenho notícias de algumas, mas assim, esparsas, realmente não são... Pouco ainda. Não é grande quantidade. A tendência é que isso se universalize, isto é, que se torne um produto disponível em qualquer município. Em quanto tempo o senhor acha, doutor Marcos? Eu não sei precisar, assim, quanto tempo, porque existe a necessidade de maior quantidade de testes de fato no mercado, mas também é preciso que as farmácias elas se preparem para isso. Existem algumas adaptações que as farmácias têm que fazer e o farmacêutico também tem que estar, apesar de ser um procedimento já conhecido do profissional farmacêutico, mas ele precisa também fazer uma capacitação, né, e estar preparado para isso. Então, são duas vertentes. Primeiro, a necessidade de maior quantidade de testes de fato, que isso deve acontecer, porque o mercado está reagindo muito bem, então deve acontecer. Mas 1-2 semanas aí, acho que essas cargas começarão a chegar em maior quantidade. Mas também a farmácia precisa preparar o ambiente, implantar algumas normas de segurança. O farmacêutico tem que estar treinado junto com a sua equipe de trabalho. Então, também a necessidade de que os farmacêuticos conheçam aí a resolução 377 e as notas técnicas da Anvisa 96 e 97 para estar bem preparado para atender bem a população. Até a leitura essas normas e saber o que tem que fazer, parece que é uma coisa mais rápida, né? Eu fico aqui a pensar se há alguma exigência de alguma sala especial, alguma condição diferenciada que uma farmácia não tenha para poder realizar o teste. Precisa disso? A resolução e as normas, elas trazem a necessidade de um espaço separado para atendimento, ainda que a farmácia não tenha claro, muitas vezes não há sala sobrando para atendimento, mas ela precisa pegar um espaço, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a sala de vacinação, e preparar esse espaço adequadamente para isso, de forma que quando um paciente, se for possível, inclusive, marcar horário, mas se não for, não há problema, mas espaçar um pouco o horário de atendimento. Então, entrou um paciente, quando ele sair, fazer toda a asepsia, fazer toda a limpeza da sala antes de entrar o outro. E muito importante que o profissional farmacêutico, que é o único que pode fazer na farmácia, é o profissional farmacêutico. Ele tem que estar paramentado. A paramentação, ela vai de touca, máscara, óculos, avental, luva descartável, e esses EPIs, na verdade, eles são importantes para a proteção do profissional, da equipe de trabalho, do proprietário da farmácia e também do paciente. Então,
são algumas adaptações que precisam ser feitas para dar segurança. Não é um teste assim banal, é um teste importante do ponto de vista epidemiológico, mas também tem que ter proteção. De qualquer forma, vai implicar em algum gasto para esse dono da farmácia? E daí vem a minha pergunta: a lucratividade ou o lucro aí auferido com esse teste vai justificar esse investimento? Ou seja, do ponto de vista comercial, é rentável para a farmácia a venda desse teste? Olha, Dércio, nós temos que pensar sobre dois aspectos. De fato, o investimento, ele não é tão grande, ele é muito mais em capacitação e organização e, claro, equipamentos de proteção, que são itens que não são tão caros, né? Eles são baratos. O teste, ele é um valor, hoje ele ainda é um valor caro para compra, mas à medida em que vai chegando mais quantidades, maiores quantidades, e também com a concorrência de outras farmácias, tanto para compra como também para venda, esse preço tende a baixar. Entendo que, do ponto de vista comercial, ou seja, empresarial, existem alguns aspectos importantes. Primeiro que, de fato, é possível obter lucratividade, sim, realizando o teste. Isso é possível. Mas, por outro lado, também a farmácia ela se torna cada vez mais, naquela região, um estabelecimento de saúde que a população sabe que pode contar quando ela tem um problema de saúde, que não é só compra de medicamento, mas ela tem serviço a oferecer, inclusive esse teste, que é importante nesse momento para a população. Então, é um serviço público também, é uma questão de serviço público. Mas eu acho que, somado tudo, existe a possibilidade de lucratividade financeira, mas também um ganho muito grande do ponto de vista de imagem da farmácia junto à população. Então, eu acho que vale a pena. E o custo desse teste está girando em torno de quanto, doutor? Décio, até alguns dias atrás, para comprar esse teste, para as empresas adquirirem, estava muito caro. Nessa semana, eu comecei a receber e verificar com fornecedores. Cada teste está saindo para compra em torno de R$120 de custo. Então, vai chegar à farmácia provavelmente em torno de 200, 220. Eu acredito que esse seja aí o valor acrescido de nota fiscal, acrescido de custos, deve girar em torno disso. É um valor ainda alto, sinceramente acho ainda alto, mas acredito que deva, à medida em que vai entrando maiores quantidades, isso deva baratear. Como é que é esse teste? Ele tem que ter perfurar com alguma coisa, aplicar? Como é o teste que a maioria das pessoas não conhece? Como é que é testado? A partir de que resíduo, de que secreção da pessoa? Como é que é esse teste na prática mesmo, doutor Marcos? Existem alguns tipos de testes. Então, o teste mais preciso que nós temos, o teste mais chamado teste padrão ouro, é o que se chama teste PCR-RT, PCR em tempo real, que é o que é realizado no Instituto Adolfo Lutz, nos grandes centros, que é aquele onde você colhe um pouco de secreção nasal e um pouco de secreção da garganta. Mas esse não será possível realizar na farmácia. Então, o que está se levando para a farmácia são o que nós chamamos de testes rápidos, que é feito com uma gota de sangue perfurando a ponta do dedo. Então faz um furo na ponta do dedo, recolhe uma quantidade pequena de sangue, com o que nós chamamos também de uma pipeta de parceiro, como se fosse um caninho bem fininho. Vai lá, recolhe um pouco daquela quantidade de sangue, coloca no que nós também chamamos de cassete, ou seja, há um furinho ali onde você coloca, um orifício, você coloca o sangue, pinga 2 gotinhas de um reagente e espera a formação de linhas coloridas. Então, você olha o resultado, na verdade, pela formação de linhas coloridas. E aí você pesquisa se a pessoa tem anticorpos IgM ou anticorpos IgG. Se ela tiver anticorpos IgM, significa que ela está doente. Nesse momento, ela está doente e pode não só evoluir para um estágio mais crítico, como também passar a doença, passar o vírus para outras pessoas. Se ela tiver anticorpos de IgG, significa que ela já tem imunidade, teoricamente ela não adquire mais a doença e também não corre tanto risco de
passar para outras pessoas. A gente sempre espera que dê IgG no resultado. Sim. Esse teste de farmácia, ele detecta, neste caso aí, em qualquer etapa dos 14 dias? Não, essa sua colocação é importantíssima. Puxa, senão eu ia esquecer. Quando o farmacêutico ou a sua empresa, né, a farmácia, comprar esse kit, ele precisa conversar com o fornecedor e verificar qual é a sensibilidade desse teste. Porque os testes mudam de fornecedor para fornecedor, ou seja, cada fabricante produziu de uma forma. E alguns testes iniciam a sua sensibilidade, começam a pegar o anticorpo IgM, alguns com 7 dias após os sintomas, outros com 9 dias após os sintomas, outros com uns 10 dias após os sintomas. IgG, que é uma imunoglobulina importante para nós sabermos se a pessoa tem imunidade, ela pode iniciar, dependendo do teste, com 10 dias depois dos sintomas, com 14 dias. Então, existe variação nesses testes. É preciso que, antes de adquirir, o farmacêutico verifique isso para comprar o melhor teste possível para a sua região. Por outro lado, a população tem o direito, quando chegar na farmácia, perguntar para o farmacêutico qual é o kit que, aliás, isso tem que estar até escrito, qual é o kit que ele está usando, qual a marca, qual a data de validade, qual é o lote e principalmente da ERJ. Eu queria deixar isso bem frisado. É preciso verificar se o teste tem registro no Ministério da Saúde. Por que eu estou dizendo isso? Porque há pouco tempo começaram a entrar kits no Brasil sem registro. Se não tiver registro, não aceite realizar, porque esses kits podem ser contrabandeados, enfim, e o resultado pode ser ruim. Até a própria farmácia pode ter implicações aí se revender um produto desse. Comprar um produto que não tenha registro significa estar comprando um produto contrabandeado. E esse teste dá resultado em quanto tempo? Os testes geralmente eles vêm com um tempo de 10 a 15 minutos de leitura. Então é rápido. E a eficácia dele comparativamente ao outro teste lá que é mais complexo, qual é? O outro teste ele tem todos os testes positivos na metodologia de RT-PCR são 100% garantidos. Mas existe a possibilidade de resultados falsos negativos também. Então, em comparação de um com o outro, vai depender realmente da fabricação. Mas, em geral, após o 7º dia, os testes o que eu tenho acompanhado e os que estão sendo qualificados pela Anvisa, após o 7º dia de sintoma, os testes rápidos de boa qualidade têm tido eficácia de 97%. É boa, não é ruim. Ok, aí no primeiro 7 dias ela não tem essa eficácia, vai ficar sempre uma grande dúvida. Mas aí o cidadão comum, eu, ou qualquer pessoa que está ouvindo aqui, a partir dos sintomas que ele tem já nesses primeiros 7 dias, e depois o que seria o sintoma do 7º dia em diante, em que momento ele poderia imaginar, pelos sintomas que está sentindo, que estou do 7º dia em diante e esse teste vai me ajudar? Essa doença, ela começa, os sintomas são muito variados, nós estamos acompanhando diversos tipos de sintomas. Alguns pacientes, inclusive, quase que assintomáticos, sintomas leves. Mas o que nós podemos perceber é que a pessoa, quando ela começa a perceber, sentir que está tendo algum sintoma diferente, são próximos de síndrome gripal, ou seja, ela começa a sentir dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, algumas delas com um pouco de dificuldade para respirar, mas outras com coriza, é muito comum. Agora, 2 sintomas são muito importantes para ela poder realmente desconfiar de que ela possa estar contaminada e desenvolvendo a doença. Febre, que não precisa ser muito alta, mas ela é intermitente, aquela febre que se eleva, depois diminui, mas volta novamente. Isso é muito importante. E claro, dependendo da fase, essa febre pode ser contínua. Mas um outro sintoma que tem sido muito relatado e utilizado, inclusive, clinicamente, é a falta, a perda de odor e paladar. Então, somado esses sintomas de síndrome gripal, que geralmente são comuns, mais a febre, a perda de odor e paladar, são sintomas muito característicos nesse instante
da contaminação por SARS-CoV e a doença Covid. Aí é a hora da pessoa, se ele quiser, né? Exato. Aí ele pode Exatamente. falar, não, agora faz sentido eu fazer esse teste. Porque antes disso, Exato. alguém que seja, imagina que que vai ter e nem vai perceber, ou alguém que nem tem nada, mas é um curioso. Vou fazer o teste e agora tem na farmácia. Ele está perdendo dinheiro e tempo, não é isso, nesse caso? Exatamente. Não faço até aqui um apelo. Não corram nem para a farmácia, nem para os laboratórios, para fazer o exame simplesmente porque está todo mundo fazendo, ou então porque vale a pena fazer. O exame é caro, não é um exame barato, então você deve fazer realmente no período correto, porque ainda que você imagine que possa ter, eu tive contato, ou então eu espirrei semana passada, mas se não tiver nenhum sintoma realmente específico, contundente, vai acabar gastando dinheiro. E eu tenho visto isso acontecer. Algumas pessoas têm se desesperado para fazer o exame e o exame dá negativo para dar um reagente negativo tanto para IgG quanto para IgM. Devem fazer as pessoas do grupo de risco, aquelas que de fato apresentam algum sintoma, ou se a pessoa realmente tem alguém em casa que ela tem que sair constantemente por trabalho, por algum motivo, e ela está com medo de poder chegar em casa com os pais, com os avós ou com os filhos. Então tudo bem, profissionais de saúde, mas ir à farmácia simplesmente, eu vou fazer porque eu acho que ela é legal, é bobagem, vai acabar jogando dinheiro fora. Um simples resfriado não vai ser detectado ou confundir este exame? Não, ele não, nesse caso específico havia sim uma preocupação muito grande de que o que nós chamamos de reação cruzada, né, que esse teste pudesse dar reagente, ou seja, positivo para algumas outras doenças, né, que não fosse exatamente a Covid-19. Mas os testes que estão sendo realizados mostram que não há reação cruzada com esses outros vírus. Então, nesse aspecto, o resultado não tem sido duvidoso, não. Então, não vai aparecer por causa de uma síndrome, aliás, por causa de uma gripe comum, não. Doutor Marcelo, uma última pergunta. Eu ouvi uma entrevista... Doutor Marcos. Doutor Marcos. Desculpe, doutor. São as noites sem sono. E são as noites de estresse que a gente acorda no meio da noite do nada, né? Tá todo mundo... Ninguém tá normal a essa altura mais, né? Não. Então, doutor Marcos, eu ouvi uma entrevista do presidente do Conselho Federal de Medicina. Ele não disse, olha, a farmácia não pode fazer isso, mas ele insistia no discurso dele que realizar esse teste deveria ser prerrogativa do médico e não da farmácia. O senhor, como representante da categoria das farmácias e do setor farmacêutico, dos profissionais de farmácia, o senhor diria que as farmácias estão aptas e nesse caso, desse teste não é uma reserva de mercado dos médicos? Na verdade, até me surpreende bastante o presidente do Conselho ter dito isso, apesar de eu não ter ouvido, mas os médicos em si nunca fazem esse tipo de exame, então não tem nenhuma proximidade. Existe sim uma especialidade médica que é a patologia clínica laboratorial, que existem um grupo de médicos que trabalham com análises clínicas, trabalham em laboratórios de análises clínicas, e esse grupo está mais próximo realmente desses exames. Mas não são só esse grupo de médicos, nós temos outros profissionais que realizam esses tipos de exames e trabalham em laboratório. Entre os vários profissionais que trabalham, estão o farmacêutico. E o farmacêutico, na sua formação, nós temos toda a formação tanto para lidar com medicamentos, como também para fazer análises clínicas. Então nós temos isso na nossa formação. O que acontece é que durante muito tempo a farmácia se tornou de fato muito mais um estabelecimento comercial, um estabelecimento de saúde, mas na venda de medicamentos. Mas há muito tempo, isso já não é de hoje, que a farmácia vem se tornando um estabelecimento de fato comercial, com serviços farmacêuticos. E a discussão, importante dizer isso, a discussão se os testes rápidos devem fazer na farmácia, ela já acontece há 4 anos. No ano de 2019, a Anvisa fez inclusive uma audiência pública no sentido de liberar esses exames. Já era para ter acontecido isso, porque a farmácia ela é o estabelecimento de saúde mais acessível da população. Muitas vezes você não consegue passar no médico, nem mesmo na unidade básica de saúde, mas você consegue conversar com o farmacêutico porque a farmácia está aberta e está próxima. Então, essa discussão não tem muito sentido. A farmácia é um estabelecimento de saúde, o farmacêutico
sabe fazer esses exames e tem condições de avaliar e conversar com o paciente, mas ele, ao fazer o exame, deve encaminhar ao médico se houver necessidade. Então, nós vamos fazer exames. Quem vai fazer diagnóstico e acompanhar o paciente é o médico. Cada um na sua área, não há por que causar esse conflito. Ele não disse que as farmácias não podem. Ele só disse o seguinte, que ele acha que isso tem que ter um acompanhamento médico, como quer dizer, isso aí deveria ser, é muito mais uma opinião do que prerrogativa do médico e tal. Bom, mas os pacientes serão encaminhados. Nós fizemos, inclusive ontem eu gravei todo o treinamento para os farmacêuticos, fiz a gravação de todas as etapas e a última etapa é justamente, nós fizemos um modelo de declaração de serviço farmacêutico, que é justamente isso. Depois de toda a realização, é preciso fazer uma entrevista com o paciente, anotar os dados, inclusive endereço, e aí o farmacêutico irá colocar o resultado, fazer anotações e, dependendo do resultado, encaminhar ao médico. Então, nós vamos trabalhar, a nossa intenção, a intenção dos farmacêuticos é trabalhar justamente no auxílio ao médico para que ele possa ter agora o resultado mais rápido possível, porque também não dá para a pessoa que necessita esperar no serviço público a realização. O serviço público não está conseguindo dar conta nem dos profissionais de saúde e dos pacientes internados. Então, é uma parceria. Eu estaria certo se dissesse, se eu não estou certo, então me corrija, eu estaria certo ao dizer que esse teste da farmácia se assemelha ao teste de gravidez em que as pessoas fazem para dirimir uma dúvida inicial, mas depois, para reafirmar a gravidez de vez, tem que ir no médico para fazer o exame lá apropriado e mais complexo e tal. É assim nos testes de gravidez. Então, daí a minha pergunta: esse teste da Covid, ele se assemelha, por exemplo, a esse teste de gravidez de farmácia? A metodologia, ela é parecida de fato, ela pode se semelhar. A diferença é que existe uma preocupação, um aconselhamento que, assim, foi dito que esse teste, ele é um teste de suporte, não um teste de triagem. Então, isso foi dito inclusive pelo presidente atual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas a verdade é que, se o teste for bem feito, no tempo adequado, ou seja, se o paciente realmente estiver no tempo adequado dos sintomas e os testes que estão chegando são de melhor qualidade do que chegaram inicialmente, ele não tem por que ter erro na realização. O grande problema da realização do teste é o período em que o paciente vai realizar. E o resultado falso negativo que nós chamamos, ou seja, o paciente ele está contaminado, mas quando ele faz o exame dá negativo. Mas isso pode acontecer, inclusive, no teste padrão ouro, que é o PCR-RT, PCR em tempo real. Se o paciente fizer num período muito inicial, também não vai pegar. Então o risco é o do falso negativo, mas ele é melhor do ponto de vista epidemiológico do que o teste de gravidez. Doutor Marcos, finalmente, que eu sei que eu estou atrasando o senhor, mas essa pergunta tem que fazer para o senhor. O senhor representa uma categoria importante demais, e mais do que nunca nesses tempos de pandemia, e está, de alguma forma, no meio aí do setor de saúde e tudo mais. Então, para todos eu pergunto a mesma coisa. Qual é a expectativa que vocês têm para uma vacina redentora, vamos dizer assim? Vacina é sempre um desafio, porque não é fácil, Darcio. Eu não posso dar nenhuma esperança assim, falsa à população. Esse vírus é um vírus RNA. Vírus RNA são vírus difíceis de poder tratar e também de encontrar uma vacina específica. Assim acontece com o vírus da influenza, assim acontece com o vírus da AIDS. Nós temos tratamento, mas a vacina de influenza, por exemplo, você tem que renovar todos os anos. Então, as vacinas elas estão sendo testadas. Mas, apesar de várias notícias, né, dos Estados Unidos, da China, de outros países, eu não posso dizer que chegará rápido. Eu acho que a vacina ainda vai demorar. O que eu acho que pode acontecer mais rápido é o tratamento combinado com várias drogas que
esses sim estão mais adiantados. Eu acredito que isso será mais rápido do que as vacinas. Adiantados, é verdade. Dr. Marcos Machado, ele é presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, nos deu o prestígio aqui de tê-lo com a gente, e se outras vezes a gente precisar, espero contar com a mesma gentileza. Peço paciência, mas desculpas mais uma vez pela demora em contato, mas o senhor foi muito gentil, sua assessoria aí também, é o Carlos, né? Isso mesmo. Carlos, diga a ele que ele está muito agradecido, porque ele foi muito gentil também, e muito obrigado aqui em nome de toda a nossa comunidade aqui que acompanha a gente pela TV e pelo rádio ao vivo aqui, em toda a nossa região, acompanhando ao senhor, e eu agradeço por essa oportunidade que o senhor concedeu. Um bom dia, viu? Imagina, eu que agradeço, Décio, e desejo aí muita saúde e cuidado para todos os ouvintes da região toda de Matão aí, que vocês se cuidem da família também. Num momento difícil desse, os conflitos acontecem, mas nós precisamos ter, de qualquer forma, alguns cuidados para que não deixemos alastrar mais ainda e a nossa família fique em risco. Então, a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. Viu? Obrigado ao senhor. Bom dia, viu?